Eis que a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Baseado nessas palavras, creia que o seu triste momento terá fim. No momento devocional de hoje, querido irmão, querida irmã, a palavra é: ainda há tempo. Ainda há tempo para quê? Ainda há tempo para aqueles que não estão nos caminhos do Senhor se voltarem aos caminhos do Senhor. Ainda há tempo para aqueles que tiraram os seus pés da direção do Senhor e estão longe, afastados dos caminhos. Ainda há tempo daqueles que se afastaram de Deus voltarem os seus pensamentos, o seu coração, e novamente estar debaixo da graça e soberania do Senhor. No livro de Isaías, capítulo de número 55, verso 7, diz o texto sagrado: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. É gratuito a forma de salvação. Deus proveu e abriu uma porta para aqueles que ao aceitarem como verdadeiro e único Salvador. Ainda há tempo, meus irmãos e irmãs, para os seus vizinhos e familiares que ainda não aceitaram ao Senhor, não aceitaram a Jesus como verdadeiro e único Salvador. Venham até Ele e retifiquem os seus caminhos. Ainda há tempo para aqueles que desviaram seus pés, a direção do seu olhar e o sentimento do seu coração, desviaram-se da verdadeira intenção da salvação. Ainda há tempo para aqueles que largaram a presença do Pai. Ainda há tempo para aqueles que largaram a casa do Pai. Ainda há tempo para você receber o amor e o perdão de Deus. Ainda há tempo, sim, ainda há tempo. Se você já tomou a decisão de seguir a Jesus, se você sente-se com a verdadeira graça da salvação em sua vida, agora é hora de você pensar naqueles que estão ao seu redor. Preste atenção, eu estou dizendo que ainda há tempo para aqueles que desviaram os caminhos, e ainda há tempo também para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como verdadeiro e único e suficiente Salvador. Mas também falo daqueles que estão nos caminhos do Senhor. Falo daqueles que já experimentou a graciosa, já experimentou a poderosa salvação de Deus em suas vidas. Agora é hora de eu chamar-lhes a atenção também para você que é salvo, pensar naqueles que estão ao seu redor, que ainda não ouviram a mensagem de Deus. Diz no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da mensagem de Cristo. E a salvação vem mediante a fé aplicada em Jesus Cristo, o requisito básico para nós sermos salvos. E que tal você que experimentou a graciosa, a poderosa salvação de Deus em sua vida, falar do amor de Jesus para outras pessoas? Que tal você levar e ser portador dessa mensagem graciosa? Que tal você pensar nas pessoas que estão ao seu redor? No momento devocional, eu quero que você pense que ainda há tempo. Ainda há tempo para aqueles que se desviaram, para aqueles que ainda não se converteram, para aqueles que se desviaram voltarem para os caminhos do Senhor. Desviaram da intenção, desviaram da salvação, desviaram os seus caminhos da direção de Jesus. E aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como verdadeiro, único e suficiente Salvador, o aceite, o arrependam, retifiquem os seus caminhos, voltem o seu coração e experimente de bom grado o perdão de Deus em suas vidas. Por quê? Porque Deus também nos deu uma missão. Para você que sente-se salvo e tem a segurança da salvação dentro do seu coração, Deus te deu uma missão. Mateus 18, 19 e 20 diz da seguinte maneira o texto sagrado: também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito
a vocês, por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Meus irmãos e irmãs, Deus quer estender a graça e a misericórdia e o perdão a todos. Deus quer estender e multiplicar a salvação no meio de nós. É através daqueles que já estão salvos que resgatarão aqueles que se desviaram, aqueles que escorregaram e aqueles que caíram em meio ao caminho. Não deixe para trás aqueles que lutaram as batalhas também conosco. Não deixem feridos aqueles soldados que já guerrearam guerras conosco. Pensem naqueles que estão ao seu redor. Lembre-se daqueles que estão ao seu redor. Jesus nos deu uma missão. Somos portadores. Somos sim portadores da graça salvífica. Somos representantes deste poderio de Deus na terra. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém se desvie dos seus caminhos. No livro de 1 Pedro, capítulo de número 3, verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns têm por tardia, mas é longâmino para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. A graciosa e salvífica fé que nós temos em Jesus também nos dá esta esperança de resgatar outras pessoas, de trazer aqueles que caíram em meio à caminhada. Ele quer te usar como canal de bênção para outras pessoas. Ele quer fazer de você uma ferramenta para o trabalho celestial. Hoje, eu quero que você seja um instrumento útil nas mãos de Deus. Hoje eu quero que você seja uma ferramenta celestial. Ore pelas pessoas que estão ao seu redor. Ore por aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor. E procure oportunidade para tocá-las. Procure oportunidades para falar do amor de Deus, para falar da misericórdia de Deus a essas pessoas. Ore para que o Espírito Santo os convença em seu coração a tornar para a casa do Pai, a tornar aos caminhos direcionados os seus corações na presença de Deus. Em Atos capítulo 13, verso 47, diz da seguinte maneira: pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de vocês luz para os gentios, para que vocês levem a salvação até aos confins da terra. Somos portadores desta mensagem. Então, no momento devocional de hoje, eu quero que você pense que ainda há tempo. Eu quero que você acredite que ainda há tempo de você falar do amor de Deus para os seus familiares, falar do amor de Deus para os seus colegas e amigos, falar do amor de Deus na sua empresa, no local onde você trabalha. Deus acendeu esta luz em você para que você esteja iluminando as trevas aonde você estiver. E quando Deus acende uma luz em nós, meu irmão e minha irmã, Ele nos coloca no lugar certo. Nada e nem ninguém será capaz de ofuscar essa luz em nós. Antes, a luz que está em nós brilha nas trevas, dando iluminação aos caminhos daqueles que estão perdidos, dando direção, sendo um farol em meio à escuridão. Aqueles que veem esta luz, aqueles que andam na direção desta luz, achará uma saída, achará uma libertação. Ore, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5:17, ore sem cessar, ore continuamente, ore sem descansar. Sim, a oração é uma conversa com Deus. Converse com Deus sobre aqueles que estão longe dos seus caminhos. Converse com Deus sobre os seus familiares que ainda não aceitaram a Jesus. No livro de Tiago, capítulo 4, verso 8, diz o texto sagrado: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Converse com Deus sobre aqueles que estão cocheando entre dois pensamentos.
Sim, ainda há tempo. Ainda há tempo de você falar do amor de Deus hoje para outras pessoas. Pessoas neste exato momento estão perdendo as suas vidas, literalmente, espiritual e fisicamente. Pessoas neste momento estão se viciando em químicas, estão se viciando em remédios. Pessoas neste momento estão pensando em tirar a sua própria vida. Pessoas neste momento estão com a corda amarrada, literalmente, espiritual e fisicamente. Deus quer que você seja uma ferramenta em suas mãos. Seja você agora um portador da vida. Seja você agora um portador da mensagem salvífica de Deus na vida daqueles que estão perdidos. Seja você um farol, uma lanterna que alumia e clareia o caminho daqueles que estão na escuridão. Daqueles que estão cegados pela escuridão do pecado, cegados pela escuridão do mundo, cegados com os seus olhos vendados pelos enganos da vida. Seja você um facho de luz e de esperança para aqueles que estão perdidos. Há esperança para você que está distante dos caminhos do Senhor. Há esperança para você que ainda não aceitou e não confessou a Jesus Cristo como verdadeiro e único Salvador. Há esperança para aqueles que desejam ter o seu coração transformados, lavados e remidos em Deus. No momento devocional de hoje, meu irmão e minha irmã, eu quero que você pense no quanto de tempo nós temos. No quanto de tempo nós temos para falar do amor de Deus. No quanto de tempo nós desperdiçamos. No quanto de tempo nós perdemos. Em quantas horas diárias nós gastamos o nosso tempo de estarmos falando e fazendo algo bom para Deus e estamos trabalhando para o inimigo. Pois o diabo pega as nossas ações e se aproveita disso para transformar em momentos de ação para si. Não dê o seu tempo, não dê as suas ações, não dê o seu pensamento, não dê os seus olhos ao inimigo. Antes, dê o seu tempo, dê os seus olhos, dê as suas ações em prol do reino de Deus. Fale hoje mesmo do amor de Deus e da salvação de Cristo Jesus para outras pessoas, para a família, amigos, colegas de trabalho, colegas e amizades. Deus abençoe e não esqueça de compartilhar esta mensagem, em nome de Jesus. Este foi o momento devocional de hoje, na voz do seu querido amigo e irmão em Cristo, Wellington Jesus.